Só quem é apaixonado por Jesus se manifesta. Evangelho de Lucas, capítulo 15. Irmãos, o que é que os convidados vão pensar de nós? Você que nos visita hoje, não nos leve a mal, mas nós somos assim mesmo. E tem gente que precisa de cocaína para ficar feliz, meu irmão. Tem gente que precisa de uísque para ficar feliz, irmão. Nós só precisamos de uma coisa: a presença do Rei da Glória. A presença do Rei da Glória é a presença dele que faz toda a diferença. E aí, Breno? Tudo ok aí, Breno? Tudo ok aí, Johnny? Lucas capítulo 15, a partir do verso 11. Lucas capítulo 15, versículo 11. Diz assim a Bíblia Sagrada. E continuou. Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu morro de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, eu pequei contra o céu e diante de ti, eu já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para seu pai, e vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, eu pequei contra o céu e diante de ti, eu já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado, comamos e regozijemo-nos, porque esse meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se, e começaram a se alegrar, e começaram a festejar. Eles tiveram prazer, eles tiveram gozo, eles tiveram alegria, eles celebraram o retorno do filho à casa do pai. Eu quero falar hoje sobre a casa do pai. O que é a casa do pai? O que é a casa do pai? O que é a casa do pai? Qual o entendimento que nós precisamos ter acerca da casa do pai? Muita gente acha estranho. Casa do pai? Como assim? A orfandade em muitas pessoas, quando ouve esse nome casa do pai, gera um choque, um conflito dentro de muita gente, porque são pessoas que foram feridas na sua paternidade, pessoas que foram feridas no seu relacionamento com o pai biológico. E muitas vezes, quando ouve falar que Deus é um pai,
ela imediatamente cria um bloqueio, uma repulsa. Se Deus é pai, não, obrigado, eu não preciso, já basta o pai que eu tenho lá em casa. Eu quero dizer para você, querido, embora o seu pai biológico não tenha sido o melhor pai para você, eu quero dizer para você que você tem um pai que está no céu, e esse pai nunca falhou com você, nunca vai falhar com você, ele não esqueceu você, ele não abandonou você, e ele está aqui hoje de braços abertos para receber você de volta na presença dele. Casa do Pai foi uma visão que Deus nos deu, e nós andamos debaixo dessa visão. O que é a casa do Pai? Em primeiro lugar, a casa do Pai, ela é mais do que um lugar físico, ela é mais do que um prédio, ela é mais do que um templo de alvenaria. A casa do Pai, ela não é um lugar físico, a casa do Pai é um lugar espiritual em Deus, onde nós encontramos três coisas: restauração, comunhão e destino. A casa do Pai é um lugar espiritual, onde nós encontramos restauração, comunhão e destino. Restauração, por que restauração? Nós lemos aqui um texto da Bíblia, um dos textos mais conhecidos, o capítulo de Lucas 15, é a parábola o capítulo do perdido, onde Jesus fala da dracma perdida, fala da ovelha perdida e fala do filho perdido. Jesus está mostrando, ele está revelando o coração do Deus, o nosso Pai, para nós. Ele está mostrando para a gente como é que é o caráter do nosso Deus, como é que funciona o coração do nosso Deus. E a primeira coisa que nós aprendemos sobre casa do Pai é que a casa do Pai é um lugar de restauração. Esse rapaz aqui, esse filho mais novo, ele saiu da casa do pai, ele perdeu tudo, ele se arrebentou todo, mas um dia ele voltou, mas ele não ficou do mesmo jeito, ele voltou e foi restaurado pelo seu pai. Aqui nesse lugar, é um lugar onde pessoas, muitas delas, chegaram aqui arrebentados, chegaram aqui triturados, chegaram aqui machucados, às vezes com seu casamento arrebentado, às vezes com suas vidas sem uma esperança de futuro. Mas aqui elas encontraram um lugar de restauração. Elas encontraram um lugar onde elas poderiam começar. Aperta forte a mão da pessoa do seu lado e diga: querido, você está num lugar onde as pessoas são restauradas. Aqui é um lugar onde pessoas quebradas, arrebentadas, maltratadas e machucadas são restauradas para o propósito do nosso Deus. Esse lugar é um lugar de restauração. Restauração de quê? Restauração muitas vezes de uma vida de pecados. A pessoa cavou o seu próprio poço e caiu nesse poço, e está atolada até o pescoço, sufocada, sem ar. Ela cavou a própria cova. Mas também restauração de feridas do passado, onde pessoas muitas vezes chegaram aqui machucadas, com abusos, machucadas, feridas por tanta gente, mas elas encontraram aqui um lugar onde elas poderiam recomeçar. A casa do Pai, em segundo lugar, é um lugar de comunhão. Aqui é um lugar de comunhão. Uma das grandes marcas dessa família espiritual chamada casa do Pai é que nós amamos uns aos outros. Nós amamos uns aos outros. Nós amamos uns aos outros. Nós somos uma família e nós amamos uns aos outros. Aqui é o lugar onde o órfão encontra uma família. Aqui é o lugar onde o solitário encontra uma família. Aqui é uma família espiritual. A casa do Pai é um lugar de comunhão. A gente é assim mesmo, irmão. A gente é do abraço, do beijo, a gente se agarra, a gente anda junto, porque a gente se ama. Aqui é um lugar de comunhão. É uma marca da gente. Isso não é forçado, é o que nós somos. Nós somos assim. Mas não somente comunhão uns com os outros, mas também comunhão com Deus. Uma outra marca dessa família chamada Casa do Pai é que nós manifestamos uma profunda busca pela presença de Deus.
Nós somos desesperados pela presença dEle. Nós somos esfomeados pela presença dEle. Nós somos desesperados pela presença dEle. Eu quero saber onde é que está. Onde é que está? Eu quero saber onde é que está. Os famintos, os esfomeados, os desesperados pela presença de Deus. Em terceiro lugar, a casa do Pai é um lugar de destino. Aqui é um lugar onde você entende, reconhece e descobre a sua identidade. Aqui é um lugar onde você descobre quem você realmente é em Deus. Lá fora chamaram você de bandido. Lá fora chamaram você de gay. Lá fora chamaram você de prostituta. Lá fora chamaram você de ladrão. Mas aqui você é chamado. Aqui você não é chamado de nada disso não. Aqui você é chamado de filho de Deus. Aqui você é chamada de filho de Deus. Aqui você redescobre a sua identidade. Porque quando nós entendemos quem nós somos, nós entendemos também qual é o nosso papel. Nós entendemos também qual é a nossa missão. O grande problema de nós não sabermos quem nós somos é que nós queremos ser todo mundo. E deixamos de ser quem Deus nos chamou para ser. Olha para a pessoa do lado e fala: meu querido, você tem uma identidade única, especial, fantástica. Deus criou você e colocou algo especial dentro de você. Existe algo dentro de você que tem o poder de abençoar esse tempo, abençoar essa geração. Você não tem o direito de ficar calado, você não tem o direito de ficar parado. Está na hora de você colocar os seus dons, os seus talentos, o seu chamado e a sua vocação à disposição do seu Deus e do seu Pai. Irmão, eu sei que tem muita gente visitando, mas deixa eu falar. Se você veio aqui para assistir o culto, você veio para o lugar errado. Aqui a gente não assiste culto, aqui a gente participa do culto. Deus colocou dons em você. Deus colocou talentos em você. Deus tem um chamado para você. Você não tem o direito de ficar encostado, sentado no banco de uma cadeira. Está na hora de você pegar esses dons, esses talentos que Deus te deu e colocar à disposição dele. Senhor, eis-me aqui, usa a minha vida, Senhor. Eu quero ser usado para a tua glória. Eu quero viver para a tua glória, Senhor. Eu quero viver, eu quero contribuir. Eu quero fazer parte daquilo que o Senhor está fazendo na terra. Eu quero cooperar com o teu propósito, Senhor. Então, o que esse texto bíblico nos ensina? Eu quero chamar a atenção para você de duas pessoas aqui. A primeira delas, do filho que foi embora, o filho mais novo, conhecido mundialmente como o filho pródigo. Ele tomou algumas atitudes que nos ensinam lições preciosas. A primeira atitude que esse filho, esse rapaz tomou, foi de se afastar do seu pai. Jesus é muito claro aqui, quando ele está dizendo, quando ele fala do pai e fala do filho, ele está falando de nós e de Deus. Esse filho, ele representa o homem, ele representa a humanidade, que voluntariamente se afastou de Deus. É esse filho aqui. Esse filho aqui, ele representa você. Eu, em algum momento, quando eu decidi viver uma vida alheia de Deus. Esse filho aqui foi alguém que falou: pai, me dá tudo que é meu, que me pertence, que eu quero viver do meu jeito. É o que muitas vezes alguns de nós fazemos, quando fala: Deus, fica aí no teu canto, não se meta na minha vida, Deus, eu quero viver a vida do meu jeito. Deixa eu pegar a minha inteligência, deixa eu pegar meus dons, deixa eu pegar minhas aptidões, deixa eu pegar meus talentos, que eu vou usar para o meu jeito.
Esse filho aqui, ele perdeu tudo. É uma outra verdade da vida dele. Ele perdeu dinheiro. O pai deu graciosamente, não era obrigado a dar, mas ele deu a herança dele. Antecipou a herança dele. Nem havia morrido ainda, mas antecipou a herança. E esse rapaz, a Bíblia diz que ele viveu dissolutamente, de forma dissoluta, de forma irresponsável. Ele viveu de forma irresponsável. E ele perdeu muitas coisas. Ele perdeu seu dinheiro, ele perdeu seus amigos, porque a Bíblia diz que ele estava passando fome, passando necessidade, mas ninguém dava nada para ele. É um mundo onde as pessoas valem muitas vezes o que elas são. É um tempo onde as pessoas usam as pessoas e amam as coisas, quando Deus nos ensina que nós devemos amar as pessoas e usar as coisas. Mas esse rapaz, ele perdeu seu dinheiro, ele perdeu seus amigos, ele perdeu a sua honra. Jesus estava contando para os judeus essa história. E para o judeu, cuidar de porcos era um absurdo, porque o porco era considerado um animal impuro para eles. E quando Jesus diz que ele estava cuidando de porcos, Jesus está falando, olha, esse rapaz, ele perdeu a honra dele. Ele jogou a honra dele fora. Ele colocou a honra dele na lama. Ele perdeu a sua honra. A Bíblia diz que esse rapaz, ele se ajuntou a um homem, para que esse homem desse um trabalho para ele. No grego, a palavra ajuntou usada, dá sentido de um carrapato que gruda. Ninguém queria ajudar ele. Ele colou em alguém como se fosse um carrapato, para que essa pessoa de alguma forma ajudasse ele. E o trabalho que essa pessoa deu para ele foi dele cuidar de porcos. Mas não parou aí. A queda dele só fez aumentar. Ele não perdeu só a sua honra, mas ele também jogou fora a sua dignidade. Porque ele olhou para aqueles porcos e ele pensou, quem me dera comer a comida desses porcos. Quem me dera comer essas alfarrobas. Quem me dera comer a comida que os porcos estão comendo. Tem muita gente que olha para o mundo lá fora e fica desejando o que os porcos estão comendo lá fora. Ei, para de desejar o que os porcos estão comendo lá fora, porque na casa do Pai você tem uma mesa posta para você. Na casa do Pai você tem um banquete. Ei, para de desejar a comida dos porcos, porque na casa do Pai você tem uma mesa farta. Então esse rapaz, ele perdeu muitas coisas. Ele perdeu dinheiro, ele perdeu amigos, ele perdeu a honra, ele perdeu a dignidade. Mas tem uma coisa que ele não perdeu. Ele perdeu tudo isso, mas ele não perdeu o principal. Ele não perdeu o seu pai. Você pode ter perdido muita coisa nessa vida, meu irmão. Você pode ter sofrido muito nessa vida. Você pode ter apanhado muito nessa vida. Você pode ter perdido dinheiro. Você pode ter perdido mulher. Você pode ter perdido bens. Mas eu quero dizer para você uma coisa. Tem uma coisa que você não perdeu. Tem alguém que não abandonou você, que não despreza você, que não abre mão de você. Você não perdeu seu pai que está no céu. Ele não abre mão de você. Ele não desistiu de você. E o plano e o projeto que ele tem para você ainda está de pé. Por outro lado, a gente vê também, querido, que esse rapaz, ele não somente foi embora, ele não somente perdeu muitas coisas, mas a Bíblia mostra algo positivo na vida dele. E isso é maravilhoso quando nós temos essa capacidade. A Bíblia diz que ele caiu em si. Cair em si é como se instalasse uma lâmpada dentro de nós e nós acordássemos e passássemos a ver as coisas como elas realmente são. Foi exatamente isso que esse rapaz teve. Ele entendeu o que realmente estava acontecendo com ele. Ele caiu em si, ele entendeu, meu Deus do céu, o que é que eu estou fazendo? Olha o que eu estou fazendo da minha vida. Olha o que é que eu estou fazendo com a minha família. Olha o que é que eu estou fazendo, eu estou destruindo a mim mesmo. Eu estou destruindo os sonhos de Deus para mim. Eu estou destruindo os projetos de Deus para mim. Ele caiu em si. Ele teve uma mudança de mentalidade. Ele teve uma metanoia. Ele teve arrependimento. É por isso que ele entendeu. Eu vou voltar para o meu pai, porque o menor trabalhador do meu pai vive melhor do que eu. O menor trabalhador do meu pai vive melhor do que eu.
E ele começou a formular uma oração: Pai, eu pequei contra os céus, eu pequei contra ti, recebe-me como o menor dos teus empregados. Ele entendeu que o pecado, e esse é o nosso pecado, quando a gente peca, a gente não peca somente contra uma pessoa. Quando você traz sua mulher, você não pecou só contra ela. Quando você deixa a sua família, você não pecou só contra a sua esposa e os seus filhos. Quando você rouba alguém, defrauda alguém, você não pecou somente contra essa pessoa, você pecou acima de tudo contra o teu Deus e o teu Pai. E foi exatamente isso que esse rapaz entendeu. Ele falou: Pai, eu pequei contra o céu, eu pequei contra Deus, e eu pequei contra ti. Recebe-me como o menor dos seus empregados. Ele entendeu que o seu lugar é na casa do seu pai. Segura firme mais uma vez na mão do teu irmão, e agora olha no olho dele, vira para ele e fala: querido, você já caiu em si e entendeu que o seu lugar é aqui, que o seu lugar é na casa do pai? Não se engane, essa é a sua casa. É aqui. Ei, mas não adianta apenas cair em si. Não adianta apenas acordar para a realidade. Não adianta apenas entender que você errou, que você falhou. Se você para aí, isso não é arrependimento, isso é só remorso. Não adianta saber que você traiu, não adianta concordar que você enganou, não adianta só saber, não adianta só reconhecer. Todo arrependimento, ele traz consigo mudança de atitude. Quem roubou não roube mais, quem adulterou não adultera mais, quem mentiu não mente mais, quem traiu não trai mais. Todo arrependimento, ele traz mudança de vida. E o que foi que ele fez? Ele voltou. Ele voltou. Ele voltou. Não adianta simplesmente reconhecer que está errado. Não adianta simplesmente reconhecer que precisa mudar. É necessário tomar a decisão de voltar. É necessário tomar a decisão de voltar para a casa do Pai. É necessário você enfrentar os seus medos. É necessário você enfrentar os seus traumas. É necessário você enfrentar as suas crises. É necessário você enfrentar o seu orgulho. Ei! É necessário você enfrentar o seu orgulho. É necessário você encarar o seu ego. É necessário você enfrentar a opinião alheia, a crítica alheia. Fala e aprende assim comigo, ó. Tô nem aí. Vão criticar você. Vão falar mal de você. Vão dizer que você ficou doido. Vão chamar você de fanático. Vão chamar você de pastor. Tô nem aí. Ele enfrentou. Ele enfrentou. Dá um murro aí na pessoa, vai. Ele enfrentou seus medos. Mas aqui eu chego no momento mais emocionante da história. O momento mais emocionante da história não é simplesmente falar da casa do pai, não é simplesmente falar do filho que foi embora e voltou, porque a casa do pai só tem sentido por causa de uma pessoa, porque nela tem um pai. A casa do pai só é apaixonante porque nela tem um pai. E o que foi que esse pai fez? Em primeiro lugar, ele sempre esperou o retorno do seu filho. Talvez você esteja longe da casa do pai. Você estava.
Eu quero dizer para você que Ele estava sempre esperando você. Sabe qual é a prova disso? Ele botou um bezerro para engordar. O bezerro cevado. O novilho cevado. Eu imagino, um bezerrinho nasceu. E ele vai engordar esse bezerro aqui. Isso é cabra, mano. É ovelha, mano. Não imita não, fica na tua. É pior. O pai separou um bezerro e botou esse bezerro para engordar. Eu imagino esse pai levando ração, levando comida para esse bezerro. Coma, porque um dia meu filho vai voltar e eu vou fazer uma grande festa com você. Meu filho vai voltar. Isso nos ensina, sabe? Nos ensina a nós nunca fecharmos a porta da nossa casa. Nós precisamos saber deixar abertas as portas dos relacionamentos das pessoas que nós amamos. Talvez tem gente aqui que ao sair desse culto vá visitar alguém da família que há muito tempo não falava, que há muito tempo estava brigado. Precisamos aprender a deixar as portas abertas, para que aquele que foi embora um dia possa voltar. Esse pai, ele tinha uma convicção: o meu filho vai voltar, porque esse é o lugar dele. Ele pode provar desse mundo, ele pode provar das boates, ele pode provar das drogas, ele pode provar da prostituição, mas um dia ele vai entender que ali não é o lugar dele, que o lugar dele é na minha presença. Esse pai, ele sempre esperou a volta do seu filho. Deixa eu falar aqui uma coisa para você. Talvez você não esteja muito assim legal com Deus, mas deixa eu te falar uma coisa. Esse pai está esperando você voltar. Esse Deus não esqueceu de você. Esse Deus não fechou a porta para você. Ele está esperando você voltar. E eu vou te contar uma coisa. Quem quer saber? Ele está preparando uma festa para o teu retorno. O pai esperava a volta do seu filho. E aí um dia o pai está na janela, eu imagino, e ele vê o seu filho lá longe, voltando para casa. E o que foi que esse pai fez? E imediatamente aquele pai correu em direção a seu filho. A Bíblia diz, movido por compaixão, ele corre em direção a seu filho. Querido, o que é que esse pai estava fazendo, correndo em direção ao filho? Em primeiro lugar, ele estava movido por compaixão. Ele não queria que o seu filho sofresse a humilhação. Aquele filho ele saiu de casa com dinheiro, ele saiu de casa bonito, ele saiu de casa arrumado, cheiroso, mas ele volta agora fedendo. Ele volta agora sujo. Ele volta agora descalço. Sabe, no meio do caminho, algum empregado daquele pai que ama aquele pai, talvez ficou zangado com aquele rapaz. Como é que esse menino, que menino ingrato, o pai deu tudo para ele, ele sai, deixa o seu pai assim. Poderia acontecer que algum empregado daquele começasse a cuspir no chão quando aquele rapaz passasse. Talvez dissesse: voltou ingrato, perdeu tudo, bem feito. Talvez alguém pudesse falar isso. Mas o pai, ele corre em direção ao seu filho. Ele corre em direção ao seu filho, mas por um segundo motivo, sabe por quê? Porque era provável que aquele rapaz fosse apedrejado, não só verbalmente, mas apedrejado fisicamente.
E aquele pai, ele corre. Talvez algumas pessoas já tinham pegado pedras no chão para jogar naquele rapaz. Mas aquele rapaz, ele corre. Aquele rapaz, ele corre. Aquele pai, ele corre. Ele corre. Ei! Não jogue pedras, não! Meu filho! Meu filho! Que bom que você voltou, meu filho! Não precisa pedir perdão, filho. Não, cala a boca, filho. O mais importante é que você está de volta. O mais importante é que você voltou para sua casa, filho. O mais importante é que você voltou, filho. E esse é o seu lugar, meu filho. Eu sempre esperei o seu retorno, filho. Eu nunca deixei de te amar, meu filho. É assim que o pai pensa a teu respeito. É assim que o pai pensa a teu respeito. Ele não vai deixar ninguém jogar pedras em você. Ele não vai deixar ninguém zombar de você. Mas nessa noite ele te abraça e diz: filho, que bom que você voltou, filho. Ele beijou o filho, ele cheirou o filho. Ah, meu filho, meu filho. Ah, meu filho. Como não amar esse pai? Como? Aquele menino, ele tinha perdido o dinheiro, ele tinha perdido a honra, ele tinha perdido a dignidade. Mas quando aquele menino entra, quando o pai traz ele para dentro de casa, o pai dá 3 presentes para ele. 3 presentes: sandálias nos pés, novas vestes e anel no dedo. Esses 3 presentes têm um significado profundo. Sandálias nos pés fala de identidade. Os escravos andavam descalços naquela época, somente os filhos andavam calçados. Novas vestes fala da dignidade. Aquele menino estava sujo, maltrapilho, arrebentado, mas o pai dá umas novas vestes. Eu faço de você uma nova criatura hoje, meu filho. Hoje você é um novo homem. Mas aquele pai também coloca um anel no dedo do seu filho. Esse anel fala de autoridade. É como se fosse um brasão de autoridade. É isso que o pai faz com você. Ele restaura a tua identidade. Você não é escravo do pecado. Você não é escravo do mundo. Você é filho amado, em quem eu tenho prazer. Talvez teve momentos que você ficou debaixo de um chuveiro por horas até, esfregando sabonete em você, tentando tirar aquela sensação de imundícia que você sentia de você mesmo. Você chorando e dizendo: meu Deus, como eu sou imundo. Deus me lava, Deus me purifica, Deus muda a minha vida, Deus. Quando Deus te dá novas vestes, é isso que Ele está fazendo com você. Ele está restaurando a sua dignidade. Ele está colocando sobre você novas vestes. Vestes reais, vestes nobres. Mas Ele te dá também autoridade. Autoridade. Quando a gente olha para esse pai, gente, a gente entende que esse pai é a principal razão de nós voltarmos para a casa dele, para a nossa casa. Em último lugar, esse pai, ele não somente esperava a volta do seu filho, ele não somente corre em direção ao seu filho, ele não somente lhe coloca sandálias, novas vestes e um anel no dedo, mas esse pai também, ele prepara uma mesa, ele prepara um banquete, ele prepara uma festa. E esse pai, ele diz assim: vamos celebrar, porque esse meu filho estava morto e reviveu. Ele estava perdido e foi achado. A mesa é um lugar maravilhoso, porque a mesa fala de comunhão, a mesa fala de aliança,
À mesa, todo mundo é igual. À mesa, ninguém é alto e ninguém é baixo. Na mesa, todo mundo está na mesma altura. Na mesa, aquele pai estava dizendo para o filho: filho, não interessa o quanto de bobagem você fez lá fora, o seu lugar é aqui, do meu lado. Sabe o que é que eu acho tremendo aqui nessa história? É que não existe o termo afastado, não existe a palavra desviado. A palavra que tem aqui são duas, sabe qual é? Perdido e morto. Querido, ou você está morto, ou você está vivo. Em Deus não tem meio termo, não tem afastado, não tem desviado. Em Deus, ou é morto, ou é vivo, ou é perdido, ou é achado. Eu quero encerrar, e aqui eu concluo a mensagem, e o Ministério de Louvor já pode se preparar. Eu quero concluir essa mensagem dizendo para você o seguinte: a casa do Pai é o seu lugar. Aqui é o seu lugar. Chega de ficar fugindo do seu chamado. Chega de ficar fugindo da sua identidade. Chega de ficar fugindo de quem Deus chamou você para ser. Chega. Deus não abriu mão e não abre mão da sua vida. O seu lugar está guardado. E Deus tem uma festa preparada, esperando a sua volta para a casa dele. A mesa está preparada. A mesa está preparada. A mesa está preparada, esperando a sua volta para a presença dele. A mesa está posta. A mesa está preparada. Jesus, ele fala assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. É isso que o Pai está falando nessa noite. Ele está chamando você, querido, para você voltar para o seu lugar. E o seu lugar é na casa do Pai. O seu lugar é na presença do seu Pai. Não tem desviado, não tem afastado. Ou é morto ou é vivo, ou é perdido ou é achado.